Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso canal, Introdução à Fé Católica, para juntos celebrarmos mais uma palavra de vida. Hoje, domingo, dia do Senhor, 28º domingo do tempo comum. Só lembrando uma coisa, é muito bom você assistir o nosso canal aqui, Introdução à Fé Católica, mas hoje é domingo, dia do Senhor, dia de ir à missa. Então, se você tem saúde, procure a sua comunidade aí na sua paróquia e vá participar presencialmente da Santa Eucaristia, tá bom? Você e sua família, se você tem filhos, leve também seus filhos. Vamos ao nosso evangelho do dia de hoje. O evangelho desse domingo está escrito no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O texto sagrado nos diz o seguinte: ao retornar o seu caminho, alguém correu e ajoelhou-se diante dele, perguntando: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão só Deus. Tu conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele replicou: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Fitando, Jesus o amou e disse: uma só coisa te falta. Vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ele, porém, contristado com essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Então, Jesus, olhando em torno, disse aos seus discípulos: como é difícil a quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Jesus, porém, continuou a dizer: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco, pelo fundo da agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados e diziam uns aos outros: então, quem pode ser salvo? Jesus, fitando, disse: aos homens isso é impossível, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, o Senhor nos conceda o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Estimados filhos e filhas, nesse 28º domingo do tempo comum, temos um Evangelho que nos convida a refletir, e é uma grande catequese também, sobre uma das virtudes que se torna muito necessária no mundo de hoje, que é a pobreza evangélica. O que é ser pobre evangelicamente falando? Será que tem a ver com a pobreza financeira? Não. O Evangelho de hoje nos ensina um pouco a respeito disso. Vejamos.
No Evangelho, temos um jovem que vai ao encontro de Jesus, se coloca de joelhos diante dele e pergunta: Mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus mostra para ele os mandamentos. No texto tem 2 pontos. É como se dissesse: tu conheces os mandamentos. Jesus não está perguntando aqui. Jesus está afirmando: não matarás, não cometerás adultério, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Enfim, aquele jovem já era conhecedor. Só que Jesus insiste nessa catequese com ele. Senhor, eu já faço isso desde a minha juventude, o que falta mais? Falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Prestemos atenção numa coisa. Jesus não está falando aqui para a gente sair pelo mundo distribuindo nossos bens aos pobres e necessitados. Até porque nós precisamos também de algo para viver, para nos sustentar, para nos alimentar, para o nosso bem-estar. A interpretação do texto aqui ela é muito importante. Não só aqui, é claro. Mas a questão é: como que eu me relaciono com os bens que eu tenho? Como que eu sou livre diante dos bens que eu tenho? Porque não é pecado ter alguma coisa. Não é pecado ter um carro, ter uma casa, ter essa ou aquela posse, esse ou aquele bem. O pecado é: qual a importância? Dar mais importância a esse bem do que a Deus no meu coração. Aí mora o pecado. E aí eu não estou sendo pobre, vivendo a pobreza evangélica, como nos pede Jesus. E é justamente esse ponto que deixa o jovem pesaroso, porque era possuidor de muitos bens. O que é ser pobre? Evangelicamente falando, aquela pergunta que eu lancei logo no início, é ser capaz de entregar tudo o que eu tenho, tudo o que eu possuo, nas mãos de Deus. Isto porque aquilo que eu tenho, carro, casa, comida, foi Deus que deu. Portanto, isso que eu tenho, que foi Deus que me deu, deve ser usado para a honra e glória de Deus, para promover o bem. O mal, ele vai nascendo no mundo à medida que o ser humano pensa apenas em si mesmo, nos seus caprichos. Aí vai nascendo as diferenças sociais, vai nascendo nossos problemas e etc. E aí vai nascendo o mal no mundo. Vai nascendo a maioria dos problemas. O que Jesus te pede hoje? Talvez seja um costume, talvez seja uma prática, talvez seja uma coisa que você gosta muito, 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 muito. Jesus hoje estende a mão para você. Me dá, é meu. Ser pobre, viver a pobreza evangélica, ser capaz de entregar tudo na mão de Deus. Por isso, ele diz: como é difícil para aqueles que possuem riquezas entrar no reino de Deus. Porque o reino de Deus a gente não consegue entrar nele se eu estou vivo a minha vida pensando apenas em mim mesmo.
nos meus caprichos. Ninguém entra no céu sozinho. A gente entra levando uma multidão atrás de nós. Ser pobre evangelicamente falando, ser capaz de entregar tudo, mesmo que nos doa. É ser capaz de fazer renúncias a cada dia por causa do reino de Deus. Fechando esse evangelho, eu queria ter mais tempo para isso. Fique com essa imagem na cabeça hoje. Jesus com as mãos estendidas para você. Ele te pede algo. E a cada dia da nossa vida ele nos pede algo. Talvez seja um bem que você possui. Esse bem que você tem deve ser usado para a honra e glória de Deus e para fazer o bem. Fechando, a oração da coleta da missa de hoje, ela diz: ajudai-nos, Senhor, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Qual bem que você pode fazer com a sua vida hoje? Com aquilo que Deus te deu, com os bens que Deus te deu. E não se preocupe. Como diz o próprio texto do Evangelho, quem entrega para Deus, quem renuncia a algo por causa de Deus, Deus devolve isso de volta. Deus cuida de você. Nunca vai te abandonar. Se abandone na mão de Deus. E quando Ele te pedir algo, entrega. Porque isso vai ajudar a construir o bem no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno, fique com Deus. Deixe aí no canal, por favor, o seu joinha e se inscreva caso ainda não seja inscrito. Tchauzinho.